Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 9, a Bíblia diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Fiquei devendo para vocês uma análise dos versículos 7, 8 e 9. Nós terminaremos essa parte de Romanos hoje. Mas antes, vamos fazer então a contagem. Peço ao Lucas e Chico que façam para nós. Membros da igreja, por favor, levantem uma de suas mãos. E você que está em casa, é um minutinho só, porque a gente já vai orar e estudar hoje sobre elementos importantes que precisamos saber sobre a graça, parte 3. Terminamos aí essa parte de Romanos até o versículo 9. A partir da semana que vem, entraremos pelo texto a partir do versículo de número 10. Elementos importantes sobre a graça. Entender a graça é importante, irmãos. Porque se a gente não entende a graça, a gente começa a duvidar do que Deus fez por nós. A gente começa a ter dificuldade para se sentir perdoada. A gente começa a ter problema em relação à culpa. Então é muito importante que entendamos a graça. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida neste lugar, de maneira sagrada. Nós interpretamos esse momento e mais uma vez estamos aqui para que sejamos orientados pelo Senhor. Abençoes a nossa vida, conduzas, ó Deus, a nossa existência. Nós precisamos da Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmã Mônica, temos quórum, então eu tenho hoje 10 minutos a menos para pregar. Doido para colocar essa assembleia na madrugada, porque aí não atrapalha nada, não é verdade? Só que batista que é bom, a assembleia não atrapalha, ela faz a gente caminhar, né? Mas que pregar é melhor, isso aí não tenho dúvida. Queridos, o apóstolo ainda está dando continuidade a essa ideia de que a salvação só pode existir pela fé. Ela não tem como acontecer através das obras. E ele faz isso de uma maneira extraordinária, ao trazer dois grandes vultos do Velho Testamento para a realidade do contexto neotestamentário e dizer o seguinte: olha, Abraão, vocês estão achando que Abraão conseguiu ser salvo fazendo o que era certo? Nem Abraão conseguiu, nem Abraão conseguiria fazer o que era certo. E Davi, o grande rei de Israel, mesma coisa, também não conseguiria fazer o que era certo. E nós passamos aqui a analisar a questão de Abraão, trabalhamos alguns textos importantes como Efésios 2, de 1 a 10, e agora chegou a hora de entrar nesse arcabouço davídico. É importante nós estudarmos esse elemento que Paulo traz para a discussão, o rei Davi. E ele diz assim: até Davi foi salvo pela graça, porque Deus colocou justiça na conta dele, porque senão entraria na eternidade como injusto e se perderia. Se Deus não aplicar a justiça sobre a vida do ser humano, ele está perdido. Isso inclui os grandes homens do Velho Testamento. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. E aí então, nós precisamos entender aqui a partir dos versículos 7, 8 e 9, que nós somos extremamente abençoados, irmãos. Essa é a única lição que nós vamos aprender hoje, porque nós temos o perdão de Deus. Amém? O que seria da gente sem o perdão de Deus? Graça é sinônimo de perdão. E perdão é perdão.
Tem esse negócio de que o perdão de Deus é um negócio mais ou menos. Porque senão a gente cai no purgatório, a gente cai na doutrina do purgatório. No catolicismo, o perdão de Deus não é perdão total, Deus perdoou a parte. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ele se deu por todos os nossos pecados, todos, todos são todos. E não dá para duvidar de Deus nessa questão. Então fique tranquilo, está certo que a Bíblia também diz que alguns figuradamente serão salpicados pelo fogo, porque tem aquele crente meia boca, sem vergonha, aquele cara que se converte, mas só consegue mesmo pela graça, porque senão ele não tem, a gente já não tem nada mesmo, mas tem gente que tem menos ainda, né? Então tem camarada que vai ser salvo assim, porque olha, Deus é gracioso. E talvez seja até esse elemento, né, circunstancial, usar um termo do direito, que tenha feito a Igreja Católica pensar em purgatório, porque tem crente que você olha para ele e fala assim, não é possível, esse cara vai ter que pagar um pouquinho, não é possível, não vai entrar assim, entrando, não pode, na porta dele tem que ter um espinho, cuidar da higiene pessoal, e a lei mandava enterrar aquele negócio. Muitas vezes a cova era muito superficial, às vezes mexendo num terreno, aqueles trapos apareciam e eram jogados pela areia fora. Os judeus tinham um grande cuidado para não encostar naquele negócio, porque era sangue, e o judeu não podia encostar em sangue contaminado, e o sangue da menstruação era um sangue contaminável, espiritualmente falando. Se eles tocassem naquilo, eles tinham que passar por um ritual de purificação de 7 dias, sem poder entrar no templo, oferecer sacrifício, nada. Isso, quando eu falo templo, é no pátio do templo. Então eles tinham muito medo de encostar e tudo mais. Aquilo era um negócio que se olhava com muita resistência, com muito nojo, muita preocupação. Então quando a Bíblia fala que nossa justiça é como trapo de imundície, ela realmente está usando uma figura de linguagem forte. Algo que não tem como ver nada de bom. Não existe. Se não é a graça de Deus, nós estamos irremediavelmente perdidos. E é por isso que por mais que o homem seja bom, por mais que o homem seja honesto, por mais que a pessoa seja uma pessoa de bem, vai estar perdido. Porque a Bíblia vai dizer claramente, não há nada de bom e não há um só sequer que faça o bem, e nesse sentido o bem completamente. É isso que a Bíblia está dizendo, para conseguir salvação por si só. Não há um sequer. Então, não há condições de alguém entrar no céu sem a graça derramada através do sangue de Cristo. Tem que se converter para entrar, não tem conversa. De vez em quando eu vou a uns velórios, a uns enterros aí, rapaz, que os camaradas colocam até traficante no céu. Eu fico pensando assim, alguém aí não estudou. Pastor, como é que faz então? Não fala nada. Melhor. Né? Quando eu sou chamado para fazer esse tipo de velório, eu não falo nada do morto. Eu prego para a família. Força, vamos lá, precisamos nesse momento, né, pedir a ajuda de Deus para enfrentar, mas eu não falo nada do morto, porque não dá para falar nada. E independente se é um traficante, se é uma pessoa trabalhadora, não é convertida ao Senhor, não tem que colocar no céu, porque não tem opção, não tem como, tá certo? Não quero mentir para você. Você que tem um filho não crente, se morrer hoje, você que tem um pai não crente, se morrer hoje não tem conversa, salvação é somente em Cristo. E é para discípulo, não é para simpatizante. E não tem como correr, isso é Bíblia. Não é popular, mas é bíblico. Não tem como a gente correr disso. Por isso nós temos que pregar o Evangelho mesmo. Pregar o Evangelho. Na minha família, vai morrer gente e vai para o inferno. Não tem conversa. Se a Bíblia está dizendo a verdade, vai morrer gente e vai para o inferno. Mas está todo mundo evangelizado. Vai porque quer. Está todo mundo evangelizado. Você já evangelizou todo mundo? Já falou de Jesus? Já deixou o Evangelho claro? Porque é a realidade. A Bíblia vai dizer que somos extremamente abençoados porque temos o perdão de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tinha muita coisa escrita naquela carta que foi rasgada na cruz? Que eu tinha.
Como é que estava a sua dívida? Nós temos motivos para a alegria. Porque aquela carta rasgada na cruz nos trouxe vida, nos garantiu uma eternidade ao lado de Deus. Nós temos motivos para a alegria, irmãos. Então dá um sorriso. Sinta a alegria do Espírito, que você foi perdoado. Maior barato, cara. Eu não sei se é por conta da manhã, né? Você fala, então dá um sorriso. O cara fica serinho olhando para você assim. Estou afim, não. Não, o olho mostra. Está de máscara, mas o olho mostra. Dá um sorriso. Tipo assim, vou sorrir nada não, vou sorrir a hora que eu quiser. O senhor que manda aqui, não sorri não. Isso é o paulista. O paulista é interessantíssimo. Você fala para o carioca, dá um sorriso aí. É incrível, cara. É muito diferente, é muito diferente. Como é bom sentir o perdão de Deus. Como é bom. Eu não conseguia entender isso quando eu me converti. A irmã Carla, ela era minha discipuladora, então ela fazia os estudos bíblicos comigo. E eu ficava assim para ela, então Deus me perdoou? Se você é convertido, sim. A irmã Carla sempre dizia isso. Você se converteu de verdade? Sim, eu estava novo convertido. Ainda com um dicionário de palavrão na cabeça, aquele negócio todo, né? Então ela ficava, se você se converteu, sim. Mas de tudo. Não, mas como assim tudo? Porque a minha lista era muito grande, gente. E era muito nítida. Eu não conseguia entender esse perdão. E teve um dia que eu entrei em parafuso com isso, mas eu não consigo entender tudo. Ela disse, filho, tudo. Está tudo apagado. Aí ela começou a abrir textos bíblicos e me mostrar. Pecados lançados no fundo do mar, não me lembrarei deles. Que Cristo morreu para que fôssemos perdoados. A nossa carta de dívida foi rasgada. Queridos, aquilo foi me trazendo um alívio, porque olha, eu tinha um pacote grande nas costas que eu carregava. Aquilo foi me trazendo um alívio. Hoje eu ainda tenho sentimento de culpa. Eu ainda tenho aquele sentimento assim, poxa, eu não me perdoo por aquilo que eu falei com a minha mãe aquele dia. Que eu estava lá doidão, querendo droga. Eu não me perdoo. Mas aí depois, a gente, poxa, mas depois que eu me converti, eu me tornei um bom filho, dei muita alegria para ela, e a gente fica nessa negociação, né? Mas eu já não olho para o céu e me sinto culpado. Eu me sinto culpado no sentido que eu gostaria de ter feito muita coisa diferente. Isso até é importante. Olhar para o retrovisor para aprender e não fazer mais, é ótimo, é por isso que a gente tem memória. É ótimo. Agora, hoje, você já não precisa mais olhar para o céu com culpa, se você está andando com Deus e se esforçando para se revestir de Cristo e se despojar do velho homem. Você não precisa mais ter culpa. Claro que ainda vai sentir. Todas as vezes que você errar contra Deus, você vai sentir. Mas você pode sentir também o perdão. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos o quê? Nos purificar de toda injustiça. Percebeu? Nós temos tranquilidade, porque hoje nós temos um advogado que luta por nós, que faz a obra por nós. Davi estava certo ao dizer, bem-aventurado o homem a que Deus atribui a justiça sem as obras. Ou seja, sem as obras, não tem o que fazer, é de Deus o negócio. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará o pecado. Bem-aventurado, feliz é aquele que foi perdoado por Deus, porque ele pode caminhar em tranquilidade. Ele pode finalmente caminhar em paz. Sabe aquele pacote de pecado chamado culpa que você carregava? Pode deixar na cruz.
Você que lá atrás, por rebeldia, fez um aborto. Você que algum dia mentiu para os seus pais, fez o que não devia com eles. Você que traiu o marido, traiu a esposa. Você que abandonou filho e nunca mais voltou para ver. Você que teve uma vida completamente torta. Agora em Cristo, a Bíblia está dizendo que você pode deixar de sofrer por conta de tudo aquilo que você fez. É vida nova. Pode deixar a culpa para trás. Paulo muda de Abraão para Davi, consequentemente ele abandona Gênesis 15, 6 e vai para o Salmo 32, versículos 1 e 2. É isso que ele está citando aí, o texto que Davi escreveu. E Davi diz a mesma coisa quando fala da bem-aventurança do homem a quem Deus acredita justiça independentemente de obras. Deus ainda é a pessoa que, em graça absoluta, efetua o crédito na conta da gente. Agora, porém, o que ele deposita em nossa conta não é fé. Fé vem de nós, com a ajuda de Deus. É a justiça. O que ele coloca na nossa conta é a justiça. Somos justificados. E lembrando que o termo justificados é um termo monetário. Entende? É como se você tivesse um cartão de crédito, a sua dívida fosse lá. Vamos falar de especial. Está no cheque especial lá, 20 mil reais no cheque especial. Não tem como pagar mais. O negócio está feio, não dá mais. Aí vem Deus e deposita 20 mil reais na sua conta. É isso. É crédito. A ideia de justificação é a ideia de crédito depositado. Você não tem como pagar. Você não tem como entrar no céu com esse negócio todo aí. Mas vem Deus, através da obra de Jesus Cristo, e acredita. Jesus conquistou bilhões e bilhões de reais, suficiente para pagar a dívida de todo mundo no mundo. Qualquer um que crê, recebe o depósito, para poder não dever mais a Deus e entrar no céu. Isso é justiça, justificação. Justiça de Cristo passa para você. Entendeu o detalhe? John Stott, um dos grandes catedráticos do mundo. Vale a pena você comprar livros de homens como John Stott, John MacArthur, Norman Geisler, pessoas como Eugene Pearson. Você precisa comprar esses livros. Charles Swindoll, Philip Yancey, Josh McDowell, são pessoas que você precisa ler. São autores extraordinários. Lloyd Jones, pessoas que vale a pena a gente ler. Doutrinas diferentes aí no meio, mas filtra, continua Batista, bonitinho, e lê todo mundo. É assim que a gente faz. Inclusive tem um autor pentecostal, aliás, vários, Severino Pedro da Silva, você tem autores do mundo pentecostal como Horton, gente muito boa. Mas tem um que está se destacando hoje, atualmente, que se chama Silas Daniel. Cara ótimo para mim, para você ler. Cara bom, consciente, muito legal, muito equilibrado. Então é gente boa que a gente precisa ler. E John Stott, no mundo da teologia, no mundo dos comentários, no mundo dos grandes escritores, é uma lenda. John Stott é um cara extraordinário. Então, só para indicar para você, ele diz o seguinte: 3 vezes, utilizando o paralelismo hebraico, Paulo faz uma referência às más obras. Uma vez como transgressões, ilegalidades, traduzindo do grego, e 2 vezes como pecado, hamartiai, falhas, pois pecado é tanto uma coisa quanto a outra. Tanto passar por cima de um limite conhecido, como deixar de corresponder a um padrão estabelecido. E 3 vezes ele nos diz, Paulo, o que Deus fez com essas obras. Nossas transgressões são perdoadas, nossos pecados são cobertos e o nosso pecado jamais o Senhor leva em conta. Tudo isso nos versículos 7 e 8. Estamos perdoados e de acordo com essa ideia de que o hebreu, o judeu, ele sempre queria, o hebreu, não falar hebreu, né? Porque judeu é um termo que nasce depois. O hebreu, ele sempre precisava reforçar as suas afirmações, porque isso vinha de um contexto onde pelo menos 3 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas precisavam ser ouvidas, para você condenar ou confirmar, corroborar alguma coisa. Então 2, 3 testemunhas, isso era muito comum.
o uso disso. Então, por isso aqui nós temos 3 frases de Paulo confirmando que Deus nos perdoou. Ao invés de levar em conta os nossos pecados e voltá-los contra nós, Deus os perdoa e cobre. E ele usa o texto de Davi para isso. Eu não sei se você abriu lá na hora que eu falei do Salmo 32. Vamos abrir agora? Vamos ler o contexto do Salmo 32? Meu tempo está acabando aqui, só tem 10 minutos, mas vou tentar acelerar para a gente terminar essa parte de Romanos hoje. Salmo 32. Vamos entender o contexto do que Paulo está dizendo sobre perdão. Ele cita Davi, o Salmo 32. Olha o que ele diz aí, ó, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, há tempo de te poder achar no transbordar das muitas águas, estas e ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cerca. Quantas pessoas andam por aí carregando essa culpa que Davi sentiu a ponto de doer os ossos? Gente com ossos doloridos de tanto pecado. E só Jesus Cristo pode perdoar e tirar essa culpa. Se confessar o pecado, se decidir mudar de vida de verdade, se arrepender, se entregar a Cristo, a culpa vai embora. É disso que Jesus estava dizendo quando ele disse assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só que caminhar com Cristo implica entrar no jugo, junto com Cristo, ao lado dele, e enquanto ele vai dando a direção, você vai indo junto. Para quem não sabe o que é jugo, aquela travessa de madeira que unia 2 bois no arado. E aí Jesus está dizendo, caminha comigo, vai ser bem mais suave, é mais leve, eu vou mostrar o caminho, chegaremos à presença do Pai juntos. Vem comigo. Se não quiser ir com ele, vai continuar com a culpa, vai continuar com o pecado. E aí não é simplesmente dizer, não, eu estou indo com ele. Não, tem obedecido? De fato creu? Ou só participa de um evento no final de semana? Está de fato obedecendo ou só frequenta uma igreja? São 2 coisas completamente diferentes. O jugo com Jesus é o caminho certo. E com Cristo o peso da culpa cai, porque ele leva na cruz. E ao afirmar agora positivamente como Deus justifica o ímpio, Paulo passa a utilizar novas expressões. Primeiro, Deus nos acredita a fé como justiça. Versículos 3, 5, 9, 22, 25. Ou seja, a nossa fé é vista como algo que traz a justiça. Isso é bem interessante. A partir do momento que você crê, você recebe. Não precisa fazer nada, é só crer. É interessante esse negócio porque a questão do sentimento não era trabalho no ponto de vista dos judeus. Então, se você só sentiu, você não trabalhou. Se você só sentiu vontade de plantar e não plantou, você não fez nada. Por isso que essa questão de sentir fé é vista como nada. Você não merece, porque você não fez nada, você só sentiu. A obra toda, o trabalho todo, quem carregou a cruz foi Cristo.
Você não precisou fazer nada, você só sentiu. Por isso que a Bíblia sempre vai dizer que é nada. O trabalho é dele. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava ouvindo música, como sempre. Amo música. E aí eu estava ouvindo música e estava cantando justamente aquela canção. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Lembra disso? Isso é das antigas. Se você lembra, você tem mais de 40. Isso é das antigas. E aí eu parei a mensagem um pouquinho para escutar o negócio, né? Que coisa boa. Foi na hora, assim, ó. Foi na hora. E aí eu quero terminar com Romanos capítulo 3, voltar um pouquinho no texto, para a gente estar dentro do contexto. Eu quero terminar com esse texto aí, depois eu vou citar para você uma poesia de Zinzendorf, escrita ao lado de John Wesley. Romanos 3, 24 e 26, a 26. Paulo resume isso já no capítulo anterior, quando ele vai abrir o capítulo 4, antes no 3 ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todas as vezes que vocês lerem esse termo redenção, entendam a situação de resgate de escravo, que esse é o termo que está aí. Ao qual Deus propôs como propiciação, ou seja, como troca, não olhar para o seu pecado, mas sim olhar para a justiça de Cristo, pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. É isso aí. Paulo resume muito bem o que estamos falando aqui hoje. E uma coisa legal é a gente estudar a história da igreja. Os poemas escritos pelos grandes vultos da história, os livros. Tenho estudado bastante a obra de Lutero, a obra de Armínio, a obra de Calvino, a obra dos remonstrantes. Tem muita coisa boa escrita na história. Gente que a gente precisa estar sempre lendo. Gente como Policarpo, John Wycliffe, gente boa, vale a pena a gente ler. E eu tenho dois autores que eu gosto sempre de estar buscando, que são Nicholas von Zinzendorf e John Wesley. Eu não sabia que eles tinham escrito algumas coisas em conjunto. E aí encontrei isso aqui. Olha que coisa linda. Jesus, teu sangue, a minha justiça, beleza é. Minha gloriosa veste. Com traje tal, em meio a flamejantes mundos, alegre vou erguer a minha cabeça. Ousado, lá estarei, em teu grandioso dia, porque quem haveria de acusar-me? Graças a ti eu fui plenamente absolvido do pecado e do medo, da culpa e da vergonha. Quando do pó da morte eu ressurgi, para receber a minha mansão no céu, minha única justificativa será: Jesus por mim viveu, por mim morreu. Amém, queridos? Que nos sintamos perdoados, se é que de fato temos fé. Vamos orar? Senhor, obrigado por tão grande rasgo de amor, por tão grande perdão distribuído sobre a humanidade que crê. Te agradecemos, porque através da tua obra, hoje podemos ter vida com o Senhor. Através da obra do teu Filho, hoje podemos receber o perdão. E como perdoados, seguimos. Não para que nos sintamos arrogantes ou até mesmo superiores aos demais, mas também como promotores da palavra que liberta e que perdoa. Abençoe a tua igreja, que nós possamos cada vez mais sentir esse perdão. Nos pequenos detalhes, nos maiores, possamos ver o nosso passado apenas como aprendizado
mas que não precisemos carregar, porque faríamos isso de maneira inútil. Tu já carregaste através do teu Filho na cruz. Obrigado, porque hoje podemos sair daqui cônscios de que somos perdoados, ou que pelo menos podemos ser se crermos. E em nome de Jesus, continues a nos dar essa alegria do Espírito, que é fruto da nossa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém.